Talvez o que eu fale para você agora soe ofensivo. A verdade é que a Bíblia não nos ensina que todos somos filhos de Deus. Essa percepção é distorcida e está desencaixada da verdade da pregação do Evangelho. A conversa que eu quero ter com você é justamente por que a gente não pode se apoiar na Bíblia e afirmar de uma forma sistemática que todos somos filhos de Deus. A conversa de hoje é: não, nós não somos todos filhos do mesmo Deus. O primeiro conceito teológico que a gente precisa ter claro quando a gente fala sobre isso é o Deus como Criador. E talvez seja isso que gera um pouco de confusão. A gente vive num mundo onde o inclusivismo ou incluir todos é uma pregação constante. E qualquer pregação que fale contra um inclusivismo sistemático soa estranho, soa ofensivo. O problema é que essa pregação não encontra voz no Evangelho. Mais uma vez, se Deus é o Criador, o pensamento que vem em seguida é que se Ele é Criador, Ele pode ser confundido com o pai, ou o sinal, ou a identidade de paternidade é confundida com o Criador. Aquele que cria é pai. Esse conceito está muito presente na nossa cultura. Deus é a fonte última de todas as coisas, por isso Ele é Criador. E essa premissa está totalmente certa. Agora, se percebemos Ele como fonte, criamos a ideia de origem, ok? Então guarda isso, é uma questão de origem. E a partir da origem, concluímos apressadamente paternidade. Tudo que dá origem é pai. Se ele origina, ele é pai. Então, esse é o raciocínio rápido, sem que a gente faça alguma reflexão mais profunda. O problema é que falta dados para a gente chegar nessa conclusão. O segundo ponto, a segunda perspectiva teológica, se a primeira perspectiva é Deus é Criador e como Criador Ele é a última fonte, ou é a fonte última de todas as coisas, Ele é a origem de todas as coisas. Agora, o segundo conceito teológico que a gente precisa pensar é que a Bíblia também revela que somos inimigos de Deus. O pecado, a queda, faz com que isso que se originou em Deus agora foi afetado pelo pecado, agora essa relação foi alterada ou foi distorcida. Se é verdade que o Deus Criador é a origem do ser humano, o pecado transformou esse ser criado em inimigo. Então, a gente não pode tirar essa palavrinha aqui da nossa equação. O pecado nos transformou em inimigos. Surge um segundo conceito. Se o primeiro é de origem, o segundo é de relação. Ok? Nossa origem em Deus. Ok. Agora, a relação a partir do pecado é uma relação de inimizade. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Você vai ver constantemente essa expressão aqui, vai ver em Paulo, ver aqui em Tiago, disso que a Bíblia traz para a gente, dessa relação de inimizade. Em algum momento a gente tem essa sensação de que a gente está lutando contra Deus, de que a gente está fazendo guerra com Deus. Seja os que estão de fora, seja os que estão de dentro, essa experiência de estar em luta com Deus é um tema recorrente do texto bíblico. Romanos 5,10 vai dizer o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É claro que a mensagem é de esperança. Se quando a gente era inimigo, Ele já fez algo tão valioso que foi a reconciliação, que foi a morte no Calvário, se quando a gente é inimigo, Ele já se moveu na nossa direção, agora que nós não somos mais inimigos, muito mais Ele há de fazer por nós. Mas, apesar dessa relação incrivelmente esperançosa, a gente não pode tirar essa percepção de que o pecado nos tornou, antes da cruz, antes da ressurreição, a nossa relação com Deus agora é uma relação de inimizade. E um inimigo não pode simplesmente requerer de Deus paternidade. Ok? Então existe uma contradição de termos. Um inimigo não pode requerer paternidade. Efésios 2,16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade.
Paulo está falando de Efésios, de toda essa controvérsia, dessa separação que o pecado gera na cultura, homens e mulheres, gregos e gentios. Então a reconciliação promove entre o homem e Deus, e entre o homem e o seu semelhante, a destruição dos muros de inimizade. Para facilitar o seu entendimento, vamos pensar em termos de status, ok? Revela o nosso estado e a nossa relação com Deus. Então, quando eu estou pensando em status, eu estou pensando justamente nesse tipo de relação, o nosso estado e a nossa relação com Deus. A primeira possibilidade, somos inimigos. Por quê? Distorcidos pelo pecado, nos tornamos inimigos de Deus. Então, é o nosso status. Então, existem essas possibilidades. Status 1, inimigos de Deus. Ok? E o status 2 é de filhos. Em Cristo e somente em Cristo somos refeitos. E quando refeitos e regenerados, somos adotados, somos feitos filhos. Ok? Então, quando a gente pensa nessa relação de status, fica fácil a gente visualizar qual é a nossa relação com Deus. Ou a gente tem o status de filho, ou a gente tem o status de inimigo. A santificação é justamente esse processo onde, uma vez sendo transformado em filho, agora essa inimizade que ainda resiste no nosso coração, ela é enfrentada, ela é transformada, ela é revertida processualmente, já que o nosso status de uma vez definitiva já foi revertido. De inimigos, inimigos da cruz, inimigos de Deus, nos tornamos em filhos de Deus. A próxima relação e entendimento que a gente precisa ter é que Deus nos deu o poder, então foi concedido poder. Sem esse poder dado, não existe relação de filiação. Então, biblicamente, filho é alguém que recebeu de uma forma muito característica esse poder que veio da cruz. Filho é aquele que de uma forma muito específica recebeu esse poder de ser tornado de inimigo, de ser convertido de inimigo em filho. Precisamos desse poder para que o status de inimigo seja afetado diretamente. O poder dado, concedido, é poder para transformar inimigo em filho. Isso precisa ser claro. Que tipo de poder é esse? É isso que a gente está conversando o tempo todo. Poder de transformar inimigo em filho. E aí, nesse momento, nos tornamos filhos. Eu escolhi o texto de João 1, de 10 a 12, para a gente fazer essa analogia dos status, essa distinção, melhor dizendo, entre os status. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então isso aqui é a realidade dos inimigos. Só que o texto agora ele vira o jogo, né? A graça encontra, reverte o jogo, mas a todos quantos o receberam, essa é uma condição essencial, porque aquilo que a sentença vai dizer a seguir no texto aconteça. A todos quantos receberam, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Então, esses que creram no nome, esses que receberam, esses são os filhos, esses que foram alcançados por esse poder, esses que foram alcançados pela graça são filhos. E os outros? Continuam sendo inimigos. Isso pode ser incrivelmente agressivo, desconfortável, mas se você continua acreditando na palavra de Deus, isso precisa continuar sendo uma referência para você. Temos ainda a certeza do que a Bíblia nos ensina, que o Espírito testifica essa paternidade. Se essa inimizade não fosse tão forte, enraizada dentro de nós, a gente não ia precisar de um testemunho de paternidade do Espírito Santo. Ou seja, a nossa relação é tão frágil por conta do pecado, é que a gente precisa do Espírito Santo dentro da gente testificando o Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Porque se o Espírito Santo não testificar Abba Pai, a sensação de inimigo vai nos dominar. Se o Espírito Santo não estiver ministrando no nosso coração constantemente, essa sensação de inimizade devora o coração do ser humano. Isso pode acontecer com quem está dentro da igreja, isso pode acontecer com quem está fora da igreja. Se não for o Espírito Santo, essa percepção de inimizade aflora e a gente se torna, a gente coloca, sabe aquela coisa de colocar as garrinhas de fora? Então essa relação de inimizade fica cada vez mais aflorada. O Espírito precisa testemunhar a paternidade de Deus à nossa alma, ou somos esmagados pela ilusão de que está tudo bem, ou ainda a gente é esmagado pela própria inimizade em si.
Gálatas 4, 5, 6, elas vai justamente dar conta do que a gente falou sobre o Espírito testificando no nosso coração. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A gente pode fazer mais uma vez aquele contraste. Essa parte, esses que estão debaixo da lei, esses vivem uma relação de inimizade. A lei oprime, a lei revela o pecado. Mas uma vez redimidos dessa condição de escravidão, de estar servindo a lei, resgatado disso, nós recebemos a adoção de filhos, e agora esse Espírito que foi enviado no nosso coração, ela clama, ela nos ensina a nos relacionar e nos ter ousadia de chamarmos Deus de Pai Nosso. O problema de a gente tentar criar uma pregação bonitinha que agrade todo mundo é justamente de alargar o caminho estreito. Não é possível a gente levar as pessoas a Deus repetindo frases de efeito, frases bonitinhas. A Bíblia, e é a Bíblia que justamente marca, sinaliza que existe um problema entre Deus e o homem. E a Bíblia chama isso de pecado. Então, se a Bíblia traz essa resposta, não nos adianta simplesmente tentar enfeitar a mensagem do Evangelho para amenizar esse distanciamento que existe entre Deus e o homem. Nos nossos dias, a gente tem uma tendência a transformar o inclusivismo como sendo o centro das nossas pregações. O problema é que a gente quer incluir todo mundo de qualquer jeito e a qualquer custo, sendo que ou a cruz nos inclui ou todos estamos excluídos. Não existe uma outra possibilidade para nós. E para que a gente não queira fazer no braço, na força humana, introduzir as pessoas ao caminho estreito, usando frases de efeito, a gente precisa se certificar que o nosso conhecimento bíblico tem mostrado e revelado diante dos nossos olhos o verdadeiro problema. O pecado nos exclui. A Bíblia que nos mostra o problema é a mesma que nos mostra e nos traz a solução. Por isso, nós do mundo bíblico, comprometido com o conhecimento da palavra de Deus, sem acréscimos, sem distorções, nós preparamos para você a formação em teologia. Clica no link abaixo e venha nos conhecer.